Começando mais um Varzeando por aí, episódio número 34. Eu sou o Bernardo Castelar, diretamente aqui do Bar do Bolão, Vila Santa Luzia, com o Modesto Cristino Filho 211. E hoje com um convidado para lá de especial, ele que presidiu o Araxá Esporte por 10 anos, Jefferson Leite. Prazer. Meu querido, muito obrigado. Satisfação em estar junto com vocês aqui. Ter aceitado o nosso convite. E ele, mais uma vez, olha quem está aqui, mais uma vez, Jonathan Gordinho, o repórter do povo. Vamos começar então. Mais uma vez, Jeff, te agradecer estar aqui com a gente hoje no Varzeando. Temporada raiz, figuras marcantes do esporte araxaense, nada melhor que ele, 10 anos como presidente do Araxá Esporte. Jefferson, começando, queria te perguntar quando e como começou a sua relação com o Araxá Esporte? Bom, veja bem, o Araxá Esporte entrou na minha vida em 1995, quando na época era o Manolo o presidente e por motivos pessoais ele não pôde presidir o Araxá. Mas o Araxá já estava fora do campeonato. Naquela época, o time que representava a cidade era o UFA, né? O União de Futebol Araxá. E como eu fui convidado a ser vice-presidente, o Manolo se afastando, eu assumi a presidência. E fiquei com a responsabilidade no lugar do Marco Túlio Machado, que era o primeiro vice-presidente, eu era o segundo, ele era o primeiro. Ele também não pôde assumir, aí eu assumi a presidência do Araxá. E nessa ocasião, eu coloquei o Araxá em campo. Inclusive foi um pedido muito carinhoso do Marco Túlio Machado, o Tulim, que todo mundo conhece ele aí na cidade, é um engenheiro, né, que se sentiu muito, né, ele se impossibilitar. Ele, naquele momento, ele sentiu muito, porque ele estava muito empenhado em colocar o Araxá em campo. E me chamou na casa dele, e eu assumi o compromisso com ele. Inclusive, na época, ele me fez um pedido muito especial, que era para manter como supervisor o Ganso, né? O tão conhecido Ganso, né? Ex-jogador do Araxá Esporte, e assim foi feito. Então, eu coloquei o Araxá em campo, voltou o Araxá em campo, e aí o UFA deixou de como se diz, de disputar. Eles desanimaram de disputar porque a paixão do povo é o Araxá Esporte. Então, ou seja, o doutor Álvaro teve até esse respeito, que era o presidente do UFA, teve até esta compreensão de não colocar o UFA em campo para gerar uma divisão entre os torcedores. Então, aí o Araxá entra em campo, disputa o campeonato, foi 4º lugar no Campeonato Mineiro, e depois nós já o colocamos na Taça Minas Gerais, quando ele foi vice-campeão da Taça Minas Gerais. E logo depois eu me afasto da presidência e só retornei então em 2015. 2015 já está mais fresco na nossa memória, 2015 né, na nossa memória. O senhor falou 95 a 2005, né? 2005. 2005, o senhor falou no começo da frase 2005. E como é que deu a volta? Em 2015 o senhor retorna para o Araxá Esporte. O que te motivou a voltar para o Araxá Esporte em 2015, depois de 10 anos? Na verdade, eu moro em Araxá há mais de 35 anos. Mas eu nunca trabalhei profissionalmente em Araxá. Eu sempre prestei assessoria nas prefeituras, para deputado federal e estadual, né? Então eu sempre tive cargos fora. Então eu sempre morava aqui, mas viajava e voltava de 15 em 15 dias. Na ocasião, foi quando eu resolvi dar um tempo de viagens. Eu havia sofrido um acidente ali na Serra da Saudade, aquela que vai para Belo Horizonte. Uhum. Eu caí naquele despenhadeiro, 70 metros de profundidade, e isso me gerou um problema para dirigir. Ou seja, eu peguei um trauma que quando eu chegava numa curva eu assustava. Então me impossibilitou de ficar fazendo as viagens para a prefeitura, que era o trabalho que eu fazia, pegava muita estrada. Voltei para Araxá. Quando eu estava aqui, eu já era conselheiro vitalício, porque o estatuto, ele... Perdão. Saúde. Ele dizia que quando você fosse presidente, saindo da presidência, você se tornava conselheiro vitalício. Eu me tornei conselheiro vitalício e fui convidado
participar das reuniões. Quando participando, a gente foi observando o andamento do clube na cidade. Naquela ocasião, tinha a eleição, eu concorri. A eleição foi uma eleição conturbada, né? Mas os meus opositores ganharam de mim de 18 votos a 15. Quem que era o... Era Luzia Doralice, candidata a presidente, e o Daílson vice. Então, nesta ocasião, a Luzia ficou com 18 votos, eu com 15. Porém, o estatuto reza que se você não prestou conta, você não está apto a ser candidato. Como o Daílson não havia prestado conta, eu impugnei a eleição deles e vim assumir o Araxá. Em 2015. 2015. Aí eu assumo a presidência do Araxá e daí para lá a gente trabalhou até o setembro de 2025. E qual que foi a situação que você encontrou no Araxá Esporte 2015? Que veio de 2 acessos, depois rebaixamento, um quase acesso de novo, mas a situação financeira do clube, qual que estava? Tinha dívida? 2015, quando eu assumo o Araxá Esporte, ele tinha os juniores, a base, porque tinha o projeto de lei de incentivo do esporte. Certo? Então eu encontrei o Araxá Esporte com os juniores e não existia o profissional. E também não existia um calção de material esportivo. Eu assumo com os juniores, porém, a lei de incentivo ela requer você ter certidão negativa. Se você não tiver certidão negativa, você não aprova o projeto. Então eu peguei os juniores com o fim do projeto. Estava terminando o projeto. Bom, acaba o projeto, que começa a guerra. Começa a guerra porque devia muita dívida trabalhista, muita dívida fiscal, né? O Araxá, enfim, ele estava quebrado financeiramente. Lamentavelmente ele estava quebrado. Mesmo vindo de das melhores épocas do clube, Jefferson? Mesmo vindo das melhores épocas do clube. Onde reza a lenda que entrou mais dinheiro na história do Araxá Esporte. Veja bem, eu fico triste de dizer, até porque eu gosto muito do Daílson Litieri. Como pessoa, ele é uma pessoa muito boa, né? É um grande pai, é um grande marido, é um grande cidadão araxaense, né? Mas ele, por algum motivo, ele pecou. Né? Aonde que foi que eu vejo que foi o grande gargalo que fez a queda do Araxá Esporte? Foi o seguinte, o Daílson pega o Araxá morto, sem dinheiro. Ele, através do Sérgio Schaier, ele vai lá e consegue a lei de incentivo do esporte no Ministério dos Esportes, com o ministro Orlando, que era amigo pessoal do Sérgio Schaier. Sérgio Schaier é filho do senhor Ricardo Schaier, né, da Vecol. Então o Serginho, muito astucioso, Serginho ajudou o Daílson e arrumou essa lei de incentivo do esporte. Essa é a realidade. Foi o Serginho que ajudou o Daílson. E aí o Daílson foi embora, para frente, fez um grande trabalho. E o que acontece? O doutor Antônio Gilberto, que era o diretor da CBMM, ele sempre foi muito amoroso com o Araxá Esporte, doutor Antônio Gilberto. E ele passava um valor expressivo para o Araxá, para o profissional, como doação, por exemplo, R$700 mil, todo ano. Isso com o Daílson presidindo. Com o Daílson presidindo. E o que acontece? Ou seja, esses 700 mil já bancava o campeonato, tranquilamente. Naquela época? Naquela época bancava e sobrava dinheiro. Então, ou seja, nesse instante, o doutor Antônio Gilberto chama o Daílson, manda ele somar e pôr no papel todas as dívidas que o Araxá Esporte tinha na cidade e fora da cidade. E o doutor Antônio Gilberto manda pagar centavo por centavo.
Ou seja, deixou o Araxá sem nenhuma dívida, a CBMM, através do Dr. Antônio Gilberto, dava 700 mil por mês, por ano, né, para o profissional, e passava mais de 2 milhões de lei de incentivo. Muito dinheiro. Então você, com a estrutura dessa, eu acredito que eu nunca tive essa oportunidade. Eu nunca tive essa oportunidade. Eu peguei o time sem condição de pegar a lei de incentivo porque estava devendo. Com muita dívida trabalhista, muita dívida fiscal e devendo a praça. Então, ou seja, como que eles fizeram isso? Eu não sei. Eu não estava lá dentro. Mas eu sinto no fundo da minha alma que foi lamentável. Por quê? Porque se essa condição tivesse na minha mão, jamais eu deixaria o Araxá passar novamente por dificuldades. Porque, ou seja, se você analisar de hoje, 700 mil hoje, nós disputaríamos o campeonato. Não é verdade? 2 milhões de lei de incentivo, qual o problema que nós ia ter? Nenhum. Então não tinha motivo para endividar. Então, pelo que você está falando no balanço aqui pra gente, um dos grandes responsáveis pelo Araxá Esporte na situação que está hoje foi a gestão do Dailson. A gestão dele foi a glória E foi as ruínas também. e foi as ruínas. O motivo eu não posso julgar. Mas eu posso relatar com honestidade, com verdade, olhando nesta Câmara, dizendo para todo mundo que o Jefferson Leite, tudo que ele fala, ele prova. Tudo que eu falar, eu provo. Eu não estou aqui usando esse espaço para denegrir a imagem de ninguém. Não posso fazer isso. Né? Uma coisa é o homem, outra coisa é a gestão. Às vezes você comete uma falha de gestão e tem um problema. Não estou dizendo que o senhor Dailson é pessoa ruim, porque não é. Não estou dizendo que ele é uma pessoa dolosa, negativo. Às vezes foi uma falha de gestão. Né? E aí deu-se os problemas. Todos nós estamos passivos a isso. Agora veja bem, quando eu assumo, eu começo a enfrentar na justiça os entraves trabalhistas. Ou seja, os advogados, eles vão lá e pedem liminarmente que bloqueie o repasse da CBM para o Araxá, do patrocínio. Aí eles iam lá e pediam para bloquear a lei de incentivo. O doutor Antônio Gilberto me chamava. Jefferson, você tem que tirar esse bloqueio daqui. Foi quando eu coloquei meu maior patrimônio para desbloquear uma dívida trabalhista. Senão não disputava o campeonato. Então eu tive que dar para o advogado o meu patrimônio para garantir aquela dívida, para ele tirar o bloqueio para o doutor Antônio Gilberto passar o recurso. Para disputar o campeonato. O que na época aconteceu alguma coisa que eu fui lá, conversei na CBMM, combinei de colocar meu patrimônio, desbloquear e receber o repasse. Quando foi para me receber o repasse, eu não recebi. Aí alguma coisa aconteceu, não posso dizer o que foi. E aí eu não recebi o repasse. Contudo, eu estou com o patrimônio meu penhorado até hoje. Já foi para leilão várias vezes, graças a Deus, ninguém rematou. E estou lutando para pagar a dívida, para liberar meu patrimônio. Então, ou seja, o que o Jefferson Leite viveu dos 10 anos? Eu fiquei lutando contra as dívidas trabalhistas, contra o bloqueio trabalhista, contra a falta de certidão. Mas como não tem recurso, a CBM não parou de passar o recurso profissional. Por que ela deixou de passar? Aí eles falam que é por causa do você, Jefferson. Não é por causa do Jefferson. E eu vou provar que não é por causa do Jefferson. Ah, é por causa que você xingou a CBM. Não é.
é porque a CBM mudou o dono, o presidente, e o que entrou mudou o sistema da companhia. E quando ele muda o sistema da companhia, ele falou assim, não me interessa dar doação pro Araxá. Pronto. Acabou, não deu doação mais. O Antônio Gilberto não podia dar doação. Hoje, o que aconteceu? Todo mundo falou assim, não, é culpa do Jefferson. Vocês não assistiram o prefeito Robson esses dias? Deu uma declaração forte sobre a CBM. Deu uma declaração reclamando da falta de ajuda da CBMM. Então é o Jefferson? Então é o Robson. Não é o Jefferson, não é o Robson. É o sistema de gestão do novo presidente da CBMM. Às vezes, para ele, no pensamento dele, no entendimento dele, não é lucrativo, não é benéfico para a empresa ajudar o Araxá Esporte. Exato. Neste momento, nós estamos falando de momento. Às vezes o ano que vem, ou esse ano mesmo, a CBM resolve, fala, não, eu vou aportar. Tá entendendo? Vai querer ter o nome dela vinculado de novo ao Araxá É Esporte. questão de gestão. É momento. Gestão administrativa também acompanha o momento. Né? O momento do mercado, o momento social. Ou seja, é momento. Então nós não podemos também condenar a CBMM por, neste momento, nestes anos, não estar aportando. Porque ela aportou muito. Ela ajudou muito. Então, ou seja, essas foram as dificuldades. Então, não tendo certidão, não tinha como requerer a lei de incentivo. Perdemos a lei de incentivo. Jefferson, agora já falou bastante dos bastidores, fala do âmbito esportivo. Você ficou 10 anos lá, foi marcado de vários quase. O quase do Campeonato Mineiro Sub-20, o quase do dois campeonatos que bateu na trave contra o Varginha, o Atlético contra o Varginha e o Coimbra. Aquele time que era o Rogério Henrique quase subiu. Teve aquele time do Dalma em 2015, que foi seu primeiro mandato, quase subiu de novo, perdeu lá em Três Corações. Eu queria que você fizesse um balanço do âmbito esportivo. Olha, eu costumo dizer o seguinte. Tem gente que nasceu para ser estrela. Não é verdade? É. E tem gente que nasceu para ser apenas um ponto. Não dá nem para ser vírgula. Eu acho que eu não consegui ser vírgula. Certo? E não consegui ser estrela. Porque é como ele disse mesmo. Quase. Eu fiquei no quase. Foi o que Deus achou que eu merecia. Agora, o que nós não podemos negar é que eu fui um grande guerreiro. É que eu lutei muito. Eu dediquei minha vida. Eu tentei fazer o melhor de mim. Eu trouxe para Araxá os melhores atletas através do Stefano Caetano. Vocês lembram dele? Eu não abri a mão do Stefano Caetano por quê? Todo mundo às vezes implicava. Mas o que eu fazia todo ano? Eu chamava o Marcelo Araxá. Todo ano. Em 10 anos, eu chamei 10 vezes o Marcelo Araxá. Primeiro, Marcelo, vem cá. Vamos assumir aqui para você ser o diretor. O Marcelo é testemunha. Eu falava, Gerson, eu não posso. Eu quero demais, mas no momento na minha vida eu não posso, porque eu estou trabalhando fora. Se eu assumir, eu não vou dedicar com exclusividade, vai me atrapalhar no meu trabalho e eu não vou dar o que o Araxá merece. Eu compreendia ele e chamava o Stefano Caetano. Por quê? Porque fora o Marcelo Araxá, me desculpa, eu não vejo outro diretor de futebol melhor do que o Stefano Caetano. Até porque o Stefano Caetano aprendeu muito com o Marcelo Araxá aqui. Tá entendendo? Uhum. Então, ou seja, por que você só traz o Stefano Caetano? Porque eu tenho referência. Ele aprendeu trabalhando
como ajudante do Marcelo Araxá. Ou não foi isso? Com certeza. A história me conta isso. Se tiver diferente, vocês podem me corrigir. E, contudo, ele passou a ter uma capacidade de conhecimento de atletas bons e tal, tal. Então, ou seja, a gente sem dinheiro. Primeiro, os grandes clubes contratavam os melhores, porque eles tinham dinheiro para pagar. Pois o Stefano Caetano ia lá e pensava nos que sobrou e montava um timão. E o Jefferson virou o presidente do Quase. Mas o Quase na condição sem dinheiro, contratando por último e fazendo tudo. E vivendo uma crise institucional. Então, ou seja, por que o Araxá quase subiu várias vezes no pênalti? No pênalti. Vocês querem que eu fale a verdade? Pode falar. O espaço tá aberto pra falar a verdade. O Rogério Henrique, se um dia eu mexer com futebol, novamente, ele nunca trabalha para mim. Vários jogadores reclamaram daquele time de 2018, reclamaram Ele dele. nunca mais trabalha para mim porque ele pode ser um bom técnico. Mas eu digo que ele é um mau caráter. Certo? Por quê? No dia que ele foi jogar fora, nós íamos subir. Ele parou o ônibus na porta da minha sala. Desceu, foi na minha sala e falou: presidente, estamos indo. Muitos de lá já vai embora para casa. Mas time que não paga não sobe. Time que não paga não sobe. Ou seja, eu estava com 2 meses de salário, não, 1 mês e meio de salário atrasado, e deu-se o jogo da final. Ele desceu, foi lá e disse: time que não paga não sobe. Você acha que o não acesso daquele ano, 2018? Eu acho quase certeza que não acesso daquele ano, todos os craques chutou a bola para fora. Que dentro de campo tinha pedido 2x0 aqui, buscou lá em Nova Serrana 2x0. Eu tava lá no estádio. Tá? Então, eu acho que esse Rogério Henrique pode ter organizado uma situação de compensação e entregou o acesso para o outro time. Agora, por que eu posso dizer isso? Eu não estou acusando, eu estou dizendo que ele me deu o direito de pensar isso. Porque ele ir na minha sala e falar que time que não paga não sobe, e ainda garantiu para mim que ia ganhar o jogo. Falou: nós vamos ganhar, mas time que não paga não sobe. Ou seja, quando eu falo que ele é um canalha é porque você não pode agir dessa forma se o clube que você trabalha é um clube pobre, um clube que tem dificuldade financeira, mas está lutando e está pagando atrasado, mas está pagando. Ou seja, aí você fazer esta situação acontecer é uma covardia. É uma falta de caráter. Então, eu me magoei, sempre sou magoado com ele por causa disso. Porque eu achei que eles não teriam ter feito o que fizeram. E eu não posso hoje acreditar que, se vocês olharem no reprise, vocês vão ver que só craque bateu os pênaltis. E Pra que fora, eles, pra fora. Pra fora. eles bateram pra fora. E dentro do jogo, pra completar o que você tá falando, o Bruno Aquino, que era o melhor jogador daquele time, brigou dentro do campo, queria sair dentro de campo, falou: não sei se você lembra disso. Lembra, Bruno Aquino pesando 120 Não, e quilos. ele falou: vou sair dentro de campo, uns 30 no primeiro tempo. Ele falou: vou sair, me tira. Arrumou um quebra-pau. Ele e o Rogério, fica aí. E ele voltou pro campo. Jogador dentro de campo. E queria perdeu mais. o pênalti. E perdeu o pênalti depois. Ô Jeff, eu queria tocar... Quis já, o ano passado, quando teve o assunto para achar esporte poderia voltar, a gente teve, eu e um outro membro da Jovem Gança, a gente teve uma reunião lá no estádio com um dos atuais membros da diretoria. E foi passado pra gente naquela situação, entrando no assunto de salário atrasado, do patrocínio do Marte Minas. Que na folha do Marte Minas constava compra de salmão, compra de uísque, compra de cerveja. Eu queria, o que você pode falar sobre isso? Veja bem, primeiro eu quero falar que
como o nosso amigo disse que eu fiquei no quase. Mas entre esse quase, em 2017, através do Wesley de Oliveira, através do Guiba e através do Carlinhos, uma pessoa que eu amo demais, o Carlinhos, entendeu? Foi ex-jogador do Vila Nova, o Carlinhos, e ele era assistente técnico do Guiba, que também foi jogador do Vila Nova. Eles trouxeram um time pronto e nós fomos vice-campeão Do Júnior? sub-20 de junho, com a maior campanha da história do Campeonato Mineiro de Junho. Nem Cruzeiro, nem Atlético, nem América, nem Vila Nova, ninguém tem esta campanha. Era a base daquele time que avançou na copinha bem, né? Então, ou seja, nós tivemos essa passagem dos meninos juniores que eu tenho com muito amor, com muito carinho, com muita lembrança boa. E agradecimento a esses profissionais que fizeram esse trabalho no Araxá Esporte. E deixou essa marca. Nós perdemos um jogo só, nós ganhamos todos os jogos do Atlético, todos do Cruzeiro, todos do América, de todo mundo. Nós perdemos um jogo, o da final, o Atlético, que desceu todo mundo do profissional, os jovens, tudo profissional, para disputar, para ganhar um jogo e ser vice-campeão. E ser campeão. Então, ou seja, mas teve essa passagem bacana também dos juniores. Sobre esse ano aí, mais uma vez a Federação Mineira atrapalhando, que a Federação Mineira vários anos atrapalhando a Araxá Esporte. Esse ano no regulamento, naquela época, em 2017, o melhor campanha jogaria a final em casa. Sim. Mas a Federação Mineira deu um jeito de levar lá pra pular de Belo Horizonte, tentar levar Belo Horizonte. Levou pro campo do Atlético. Tentar levar pro BH. O Atlético treinava lá, né? Então, ou seja, aí é coisa de apadrinhamento, né? Entendeu? Infelizmente, isso aí é um acontecimento que me deixou muito triste. Mas vamos embora para frente. Agora, quanto a esse episódio, ele ocorreu porque, como eu quis ser candidato a deputado federal, a pedido do partido, eu achei por bem afastar da presidência do Araxá. Certo. A lei não precisava de eu afastar, certo? Mas como eu já tinha montado todo o time já estava aqui, já estavam os patrocínios todos engajados, estava tudo arrumado. Tudo arrumado. Então, até a camisa já estava feita com os patrocinadores. Então eu preferi afastar, tirar a licença e o vice-presidente assumir. Até porque eu estava entregando para ele pronto. Né? Então, ou seja, entreguei pronto e fui para a campanha e ele tocou o time nessa ocasião. O vice-presidente era quem? Era o Silvio Alves. Então, o que acontece? Neste momento, eu deixei a secretária, que era uma... Até esqueci o nome dela agora, uma pessoa muito competente, e ele tocou. O Marte Minas dava o patrocínio da alimentação. Nesta ocasião, o que ocorria? Você ia lá e pegava a alimentação, trazia e eles emitiam a nota fiscal. Pelo que eu fiquei sabendo, no final, quando acaba o campeonato, sobrou um pouco de alimentação. Como o Silvio relatou que estava devendo um restaurante, certo? Prestava alimentação para Araxá. Exato, esse restaurante, ele que trazia comida para o técnico, para a comissão técnica. Então devia esse restaurante. Como o Araxá estava sem dinheiro, o que o Silvio fez? Um crédito. Inocentemente ele passou o crédito para esse empresário pegar os produtos lá e pagar a dívida do Araxá. Já que o Araxá não precisava mais pegar, porque não precisava mais trazer para a cozinha. Aí foi que aconteceu o erro. Por quê? Porque o Silvio não disse para o empresário, ó, você não pode pegar cerveja, você não pode pegar uísque, você não pode pegar salmão.
Você só pode pegar isso, isso e isso. Ele não disse isso pro empresário. Agora, se o empresário é dono de um comércio igual um bar, ele precisa de uísque, ele precisa de salmão, ele precisa de cerveja. Então, ora, ele foi lá inocentemente, sem maldade, o empresário, e fez a aquisição do produto que ele precisa pro comércio dele. O empresário, no caso, é o dono do restaurante que serviu alimentação para Araxá. Sim, ou seja, ele não fez por maldade. E do outro lado, o Silvio não fez por maldade. Ou seja, foi uma falta de informação que gerou um mal-estar. Certo? Na nota fiscal, tem cerveja sem álcool. Mas não tem salmão. Mas não tem uísque. Nós não encontramos essa nota fiscal. Tem que ficar claro que não encontramos. Eu pedi à diretora do Marte Minas, porque ela gravou um áudio dizendo que não ia patrocinar mais porque comprou isso e isso e isso. E que não podia. Como eu não sabia do assunto, eu não tinha como contrapor ela. Só depois que eu fui apurar, porque tem que apurar as coisas, então eu tive que apurar. Quando eu apuro, eu descubro isso. Então, ou seja, foi uma série de equívocos, não houve maldade, não houve sacanagem. No começo eu fiquei muito bravo, porque eu falei, uai, você tá doido com um trem desse, uai? Né? Eu fiquei bravo com o Silvio, mas depois eu me desculpei com ele. Por quê que eu tive que me desculpar com o Silvio? Por causa que eu fui apurar as coisas como são. Não houve maldade dele, não houve má intenção dele e também não houve do comerciante. Então, veja bem, depois de tudo analisado, eu fiz um relatório e agora esse relatório foi para a diretoria do Marte Minas para dar satisfação para eles do ocorrido. Ou seja, então foi isso que aconteceu dentro desse fato aí que criou toda uma situação ruim, mas a realidade é essa. Chegando agora na nossa reta final aqui, eu queria te perguntar qual que é a sua relação, que o Rubens foi um cara que apareceu aí nessa reta final da sua gestão, né? E tiveram algumas divergências, eu até presenciei uma situação, nesse mesmo período que a gente foi trocar uma ideia com um membro da diretoria, estava tendo a sessão na Câmara lá, da concessão do estádio. O que o Rubens tentou fazer para o Araxá Esporte? O que é verdade, o que é mentira? Porque logo depois já vem o Araxá Esportes, né? Perfeito. Veja bem, nós temos que elucidar alguns fatos importantíssimos. Vocês lembram daquela audiência pública do Araxá Esporte Clube, Evaldo Ferracarril, ex-vereador, e o Luiz Carlos, vereador, fez lá na Câmara. Uhum. Cujo lá na Câmara eu fui acusado de um punhado de coisa. E numa fala minha lá, transpareceu um negócio de cambismo. E o Evaldo mandou essa denúncia para a Polícia Civil. Eles fizeram o inquérito e eu fui inocentado dessa acusação de eu cometer cambismo. Precisa ficar registrado isso. Houve um outro fato gravíssimo lá que eles disseram que eu havia desviado o recurso da lei de incentivo do esporte. Vocês lembram disso? Lembro. O promotor mandou para mim, me inocentando e arquivando o processo. Porque foi compreendido que eu não peguei R$1 do dinheiro da lei de incentivo do esporte. Quem resgatou o dinheiro que estava lá para executar era a juíza. Ela executou. Então a juíza é que resgatou o dinheiro para pagar a dívida trabalhista. O Jefferson Leite não pegou R$1. Quanto ao Rubens, ele fez a proposta para comprar a SAF do Araxá.
o que eu achei e juntei com os companheiros para nós vendermos para o seu Rubens Leite. Mas um grupo de conselheiros trabalharam contra a venda. E na ocasião, o Rubens comprava, assumia as dívidas, e naquele ano ele botava 200 mil reais de doação para o Araxá entrar em campo. Certo? Uhum. Ou seja, era uma proposta excelente. Como que é? Ele ia assumir a dívida e ainda pagar? E ainda pôr 200 mil o time entrar em campo. Mas a dona Lúcia Helena, na ocasião, foi a Lúcia Helena, foi o Tulim, foi o Van Dijk, o Celso Dentista e o Fernandinho. Foram lá na Assembleia, aprontou maior desordem, não votou a favor da venda, e isso prejudicou o Araxá Esporte, que tomou a multa. Punição de 2 anos. Fora a multa, quanto? 160 mil? 160 mil. E a punição de 2 anos. 2 anos. Ou seja, porque 5 conselheiros achou que estava ruim. A proposta do Rubens, então, era ele assumir a dívida do Araxá Esporte e dar os 200 mil para jogar o Mineiro do ano passado. Era o que precisava, era mais 200, porque o resto nós já tínhamos arrumado. E a dívida do Araxá Esporte era quanto que ele assumiu? Que até hoje ninguém 7 sabe. milhões. 7 milhões? A dívida do Araxá Esporte, até o ano passado que você presidiu... 7 milhões. 7 milhões. 7 milhões? Então veja bem, aí este mesmo grupo que derrota a proposta do Rubens apresenta a venda para o GR. Eu, como presidente, fiz o mesmo trâmite que eu fiz para o seu Rubens, eu fiz para o seu GR. Encaminhei a proposta, foi lá, aí foi aprovada a venda para o seu GR. Certo? Uhum. Mas, na minha opinião, eu, quanto presidente, eu tenho que fazer a parte administrativa, dentro da lei, pronto, acabou. Na minha opinião, a melhor venda era pro Rubens. E não pro GR. Você acha que a proposta do Rubens financeiramente era melhor para o Araxá Esporte que a do GR? Não, não é financeiramente, não. É da conduta do ser. É da conduta do ser frente à instituição. Eu acho que o Rubens teria mais possibilidade de fazer um grande trabalho do que o GR. Mas por quê? Porque o GR, até que me prove o contrário, ele é a pessoa que fala uma coisa e não faz. E se ele promete demais e faz de menos. E quando ele promete para você e você cobra ele, ele some. Aí ele não atende seu telefone mais, ele te bloqueia, aí ele desaparece. Então esse tipo de conduta para uma pessoa que está se propondo a estar à frente de uma instituição, para mim, não serve. Ao contrário do seu Rubens. O seu Rubens teve vários entraves comigo. Mas nós pega o telefone e fala assim, ô seu Rubens, tudo bem? Ou seja, há uma seriedade na propositura do tratamento institucional. Agora, eu estava presidente do Araxá Esporte, não conseguia conversar com o seu GR. Que queria comprar a SAF. Que comprou. Então, mas nessa época que queria comprar ainda, você não conseguia conversar com ele. Não. Jeff, e uma pergunta. A SAF do Araxá Esporte foi comprada por qual valor? Ela é vendida pelo valor do endividamento. O endividamento é 7 milhões. Ele pode cair para 4? Pode. Depende da forma da propositura que o comprador vai fazer para pagar a dívida. Ele absorve desconto. Certo? Ele absorve desconto. Então, ou seja,
o Araxá é totalmente viável. É preciso deixar claro isso. A SAF Araxá é viável. Você imagina o seguinte: a SAF ela tem as certidões negativas todas, liberadas, porque ela não deve nada. Quem deve é a associação. Se o proprietário da SAF entra com a lei de incentivo no Ministério do Esporte, ele vai aprovar o projeto. Ele apresenta na CBMM, a CBMM não nega o aporte de lei de incentivo para o Araxá Esporte. Ao contrário, a CBMM já deixou claro, através dos seus diretores, em relação à lei de incentivo do esporte, o Araxá Esporte tem prioridade. Então, ou seja, falta fazer o projeto através da SAF. O que eu estou extremamente chateado com o seu Gerry, porque ele assumiu o ano passado, já era para ter aportado agora em janeiro o primeiro projeto de lei de incentivo do esporte. Não foi aportado? Não foi aportado porque ele não fez o projeto. Ele pegou o contrato, pôs debaixo do braço, ficou lá e a gente não sabe o que se fez. E quando vocês assinaram a SAF lá, que foram vender a SAF, o que foi apresentado? Era pagar a dívida, botar o time em campo? Botar o time em campo o ano passado, ele não colocou. Ano passado já era responsabilidade dele? Era negociar na federação e colocar, ele não colocou. Era ele apresentar a proposta de amortização da dívida 15 dias depois de eu publicar o comitê de credores. Ou seja, eu publiquei o comitê de credores e até hoje ele não apresentou a proposta de amortização da dívida. Isso já faz um ano. Então, ou seja, ele já descumpriu um punhado de coisa contratual. Jefferson, a partir do momento que assina a venda da SAF, já entra algum valor nos cofres do Araxá Esporte Clube? Nenhum real. Nada? Até agora nada? A obrigação dele principal, então, é pagar a dívida e botar o time em campo. É essa que é a obrigação dele. É a obrigação. E na sua opinião, o time joga esse ano? Na minha opinião, pelo o que eu tô vendo, ele não consegue pôr o time. Olha, não confunda uma coisa não, que vocês vão ver. A história vai contar que o Jefferson Leite, durante 10 anos, foi um herói. Ainda sendo quase. Tá? Sabe por quê? Porque 10 anos o Jefferson Leite colocou o Araxá em campo. Aí, agora eu quero ver. Tá entendendo? Então, vamos lá. Eu faço torcida que ele consiga colocar o Araxá em campo. E se caso ele não conseguir cumprir tudo que ele prometeu lá, pagar a dívida, o que acontece com o Araxá Esporte? Bom, no caso é o seguinte, como ele não apresentou nenhuma proposta de pagamento, e eu sou o maior credor do Araxá, eu entrei na justiça já. Já tá? Eu já entrei na justiça. Por quê? Porque é necessário eu entrar na justiça. Eu entro contra o Araxá. Contra a SAF, no caso? Não, contra o Araxá. Associação. Contra a associação. Porque a dívida está na associação. Aí vai ter a primeira audiência, o presidente do Araxá, que é o seu Vandir, que vai ter que ir na audiência. E eu estou apresentando as minhas dívidas. Minhas dívidas já estão contabilizadas, aprovadas pelo Conselho, ou seja, lançadas tudo na Receita Federal e tal. Então não há como contestar o que der para mim. Qual que é o valor que o Araxá Esporte 1 milhão e deve? 600. O Araxá Esporte deve. Isso mas da onde? É um ônibus de 200 mil que eles penhorou meu. É uma chácara de 550 mil que eles penhorou meu. É dinheiro que eles penhorou meu na minha conta, tá? Resgatou na minha conta. É a penhora do meu patrimônio. Então, ou seja, parece muito dinheiro, mas é tudo isso aí. Tudo isso você consegue provar? Tudo está provado já. Já está na Receita, no caso? Já está na Receita, já está contabilizado, já foi para o Conselho Deliberativo, já teve a Assembleia Geral, o Conselho aprovou o endividamento, tá pronto. Agora vai chamar o Gerry na Justiça, o comprador da SAF. Vai ter a primeira audiência com o presidente do Araxá, depois o juiz vai chamar ele. Ele tem que dizer para a gente se ele vai pagar ou não a minha dívida. Se ele não tiver dinheiro para pagar,
Então, ele não pode ser presidente da SAF, ele não pode ser proprietário da SAF. Aí volta para associação? Ora, nós vamos ver no judiciário. Né? Nós vamos ver no judiciário. Porque o que nós não podemos permitir é que ele fique de posse da SAF sem pagar nada, sem fazer nada e prejudicando dessa forma o Araxá Esporte. O Gordinho vai finalizar mais uma pergunta. A gente teve com o GR, eu estive com o GR. Não, o Gordinho estava também, né, Gordinho? Eu estava no lançamento da SAF. A gente foi no lançamento na SAF, naquele jogo festivo que eles fizeram, Araxá Master contra o Cruzeiro Master. E o GR garantiu pra gente, a gente não fez uma entrevista igual a gente tá fazendo aqui com mais tempo, foi uma coisa de campo mais rápido, mas garantiu pra gente que o time estaria em campo no ano de 2026. Então, é o que a gente vem falando aqui no Varziano recorrentemente durante o ano passado todo, durante o começo desse ano. Se o time não jogar esse ano, vai ser um sentimento de muita frustração pro torcedor. Eu acho que seria a pá de terra pro torcedor. Eu acredito também, porque além de uma falta de respeito muito grande, eu acho que a pessoa assumiu o compromisso de comprar um clube com várias promessas, contratuar isso, né? Porque tá no contrato, e não cumprir. Bom, primeiro que se ele não cumprir, eu mando cancelar o contrato. Eu sou conselheiro vitalício. Eu não sou presidente, mas eu sou membro vitalício. Eu mando cancelar na hora. Eu entro na justiça na hora, né? Mas eu acho que vai ser muito lamentável, porque aí o prejuízo já vai estar feito. A gente torce pro time entrar em campo Então, com todas as eu forças. peço aos torcedores do Araxá que, por favor, fique atento às datas da federação, do arbitral, chame esse pessoal, cobra deles, para que eles apresentem antecipadamente o que estão fazendo. Eu já mandei 2 notificações para eles, eles não responderam. Agora eu vou acioná-los na justiça. Agora, em dia 26 de fevereiro, eu tenho a primeira audiência. Eu acho que até março eu já faço o seu GR sentar lá em juízo conosco. Porque não é só o meu endividamento, né? Não é só a minha dívida que eu estou olhando nesse processo, não. Eu estou usando o meu direito de cobrança para reavaliar o processo todo. Do Araxá Esporte. E só para finalizar sobre dívida, você falou que 7 milhões. 1.600.000 é seu. O resto são todos trabalhistas ou deve para banco, dívida onerosa que aumenta juro sobre juro? Não. Deve para banco. Para banco também? Não, para banco não, perdão. Deve na praça e deve muita dívida trabalhista. Trabalhista cairia. Chega um acordo ali, faz uma recuperação judicial ali, cairia pela metade. Eu tô te falando, de 7 pode virar 4. Certo? Uhum. Tranquilamente. E as fiscais se divide a perder de vista. E vai totalmente viável gerir o Araxá Esporte Clube. Totalmente viável. E outra coisa, hein? Muito viável. Porque o Araxá, a SAF, ela não deve nada. Ela tem as certidões. Ela podia ter entrado com um projeto de lei de incentivo. E aprovado e pegar 2 milhões já. E já está disputando a base. E o seu GR não fez isso até hoje. Então isso é um prejuízo para o Araxá. E dentro da associação tem alguma oposição a eles ou todo mundo está deixando do jeito que está? Todo mundo que aprovou a chegada do seu GR já está contra ele. Ah, já está contra ele? Então hoje o Conselho Deliberativo do Araxá Esporte... O Conselho inteiro não aprova o GR. E o Conselho inteiro já sabe que eu entrei na Justiça usando a minha dívida para ajuizar toda essa situação. Por quê? Não adianta você fazer uma cartinha pro GR cancelando o contrato. Tem que esclarecer. Tem que ser no juiz. Tem que mostrar os motivos para poder cancelar o contrato. Então, ou seja, eu já tenho todos os motivos e ele vai ter a oportunidade em juízo de tomar um procedimento sério. 26 de fevereiro? É a primeira audiência nossa. Tá? Então, ele vai ter a oportunidade de agir como pessoa séria no juiz. Porque fora de juiz, ele não agiu.
Até deixa o convite que então, depois do 26 de fevereiro, tiver a primeira audiência, você voltar aqui pra voltar a participar com a gente. Um prazer. Contar pra gente como é que foi, como é que tá os processos. Será um prazer, mas eu peço ao torcedor, vamos cobrar. Né? Vamos cobrar, nós não podemos deixar o Araxá morrer. Ficar atento. E também vai ser um grande prazer receber o Gerry aqui também. É, o Gerry convidamos poder esclarecer todos esses fatos. Já foi feito o convite, é só E se ele falar que não recebeu os documentos que haveria de mandar para ele, é mentira. Ele recebeu tudo. Todos os balanços, todo o endividamento, tudo foi encaminhado para ele. É, postou um vídeo que há umas 2 semanas falando que tava na Federação Mineira resolvendo. Não sei se o senhor acompanhou. Não acompanhei. Fica nosso convite pro Gerry. De novo. Quando tiver em Araxá, tiver uma oportunidade de vir aqui no Varziano, esclarecer pro torcedor de Araxá como que tá o Araxá, porque o Araxá é uma incógnita. O torcedor de Araxá nunca sabe como tá o Araxá Esporte Clube. E fica a nossa torcida para dar certo no ano de 2026. A gente voltar a jogar a segunda divisão, consequentemente já conseguir um acesso. A gente tem que sonhar alto, né? Exato. Sonhar alto. Com certeza. O lugar do Araxá é lá em cima, não é essa fase ruim que você está passando. Jefferson, quiser deixar algum recado aí? Quero agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui e dizer que eu amo o Araxá Esporte. Independente de estar presidente ou não, eu sou um torcedor araxaense, né? Eu amo o Ganso. Eu quero ver ele em campo e desejo ao Gerry que ele tome as providências com seriedade para trazer a alegria para o nosso povo. Jonathan? Eu quero só agradecer o Jefferson, muito obrigado. Obrigadão. Porque eu tenho contato com o Jefferson desde a época do pavilhão e falar pro público que isso aqui não é um debate, é uma entrevista, então nós não tá aqui pra brigar com o Jefferson, tá aqui perguntar e ele responder pra gente. Pra gente. Que depois falar, gente, vocês não falam isso, vocês não brigou. Não. Nós não tem que brigar, nós tá aqui pra perguntar, então agradecer o Jefferson mais uma vez. Veio aqui de prontidão, muito obrigado por participar do programa. Muito Eu obrigado. fico feliz e esse trabalho que vocês fazem é muito importante. Né? As pessoas precisam ser informadas, as pessoas precisam ter a oportunidade de conhecer as coisas. Saber de tudo do Araxá Esporte Clube e muito mais também, que agora já tá voltando aí, o Evaldo já falou pra gente, o Ruralão tá para iniciar já no primeiro semestre, Amador também. Vambora então, fica aí com a gente, Varziano por aí, episódio número 34, Bernardo Castelar junto a Jefferson Leite e Jonathan Gordinho, tamo junto. Fiquem até a próxima terça, não, Segunda. até a próxima segunda-feira, 7 horas aqui, TV Sintonia, canal 3.1. Abraço!